Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Jesus, o discípulo e a lei. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A lei de Deus, ela não foi anulada ou abrogada. Esta lei, esta palavra, continua em pleno vigor no que concerne aos princípios morais, éticos e espirituais. Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la integralmente. Nesta lição, nós vamos compreender em sua definição, importância e propósitos a lei de Deus, no primeiro ponto, e no segundo ponto, a graça de Cristo, para então entendermos a perfeita relação do trinômio Jesus, o discípulo e a lei, nos aspectos da salvação e da vida eterna. Ponto número 1 da lição: a lei de Deus. Vamos então definir o que é a lei de Deus. A lei de Deus é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. É a apresentação escritural incontestável dos mandamentos e preceitos morais, éticos, sociais, cerimoniais, civis, espirituais e etc. De Deus para todo e qualquer ser humano. Essa palavra não é para uma religião A, B ou C, é para todo e qualquer ser humano. Tipificando, então, o que é certo e o que é errado, com referencial na justiça divina para uma vida cristã piedosa. Vida cristã piedosa é aquela vida que é voltada para amar a Deus, adorar a Deus. E, portanto, ou seja, uma vida de impecabilidade diante de Deus e da sociedade humana. Então, além de Deus, é exatamente isso. Qual é a importância, então, desta lei, já que ele estabeleceu estes preceitos? A importância é que a lei ela apresenta uma característica de base bilateral, ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano só pode alcançar a misericórdia de Deus se cumprir em sua totalidade o que a lei determina em todos os seus mandamentos e preceitos. Para o ser humano natural, então decaído pelo pecado adâmico, isso é impossível. Quem pode, por mérito próprio, cumprir os 10 mandamentos? Ou tudo que está escrito na lei de Deus? O homem, por seus próprios méritos, não pode. O primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, falharam nisso. E todos os homens, hoje, falham em cumprir a vontade de Deus. E quem não cumpre esta lei está destinado à morte e à condenação eterna. Então, a lei é importante exatamente por causa disso, porque ela diz para nós qual é a justiça de Deus, qual é o referencial que nós temos que seguir na área comportamental de nosso relacionamento com Deus, com o próximo, conosco mesmo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 24 a 25 diz assim: O Senhor nos ordenou: cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Ora, nesse sentido, então, dessa importância, nós temos que buscar, então, qual é o propósito da lei de Deus? Qual é o propósito da palavra do Senhor para o homem?
E quando eu falo homem, eu estou falando da espécie humana, ou seja, para o ser humano, para todo e qualquer ser humano na face da terra, que nasceu e que vai nascer, de geração a geração. Essa palavra ela tem propósito. E o primeiro propósito dessa palavra é estabelecer um padrão de conduta moral para este ser humano. Significa que todos os estatutos, todos os mandamentos, todas as ordens, todos os juízos do Senhor, eles são santos, eles são justos e bons, pois servem de espelho e referencial para apontar a conduta que o ser humano deve ter diante de Deus e da sociedade, para viver de acordo com a palavra do Senhor. Você quer viver feliz? Você quer viver bem? Então busque obedecer, conhecer e guardar esta palavra, ou seja, praticar a palavra do Senhor. Ora, pelos atributos morais de Deus revelados, né, em sua palavra, nós temos o referencial único e máximo para lapidarmos o nosso caráter. Vou dizer só uma virtude, o amor, que é a base de todas as outras virtudes. O homem, o ser humano, ou seja, o homem e a mulher que praticar o amor, eu estou falando do amor ágape, um amor mais elevado no sentido de relacionamento com Deus. Então, o nosso comportamento moral e social na sociedade é de santidade em Deus. Significa que isso nos remete a uma reflexão para buscar essa santidade tão elevada, para sermos iguais a Deus. No livro de Levítico, no capítulo de número 19, o Senhor vai exatamente dizer isto. O que é que nós devemos ser? Vou até fazer aqui o que é que nós devemos ser para crescer. Não é quando crescer. O que é que nós devemos ser para crescer? É isso aqui que o Senhor falou para nós. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. No livro de Levítico, capítulo 19. Levítico. Vamos aqui então pegar o livro de Levítico. Então, nós temos aqui, depois de Êxodo, né? Vem o livro de Levítico, no capítulo 19, versículos 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então tá aí. Quando a palavra de Deus estabelece um padrão de conduta moral para o ser humano, ele está dizendo: seja igual a Deus, santo, separado do pecado. O que é ser santo? Ser separado do pecado e consagrado a Deus. Essa palavra também, no capítulo 20, versículo 7 também de Levítico, ele volta a falar sobre isso. Senhor, portanto, santificai-vos. Se santificar, se separar do pecado, se consagrar a Deus. E sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Como segundo ponto de propósito, né, da lei de Deus é identificar o pecado e as suas consequências por intermédio da lei. O pecado ele é maligno, ou seja, como tal, a sua prática ela deve ser rejeitada por todo e qualquer ser humano, pois o pecado ele gera a morte física e, sobretudo, a espiritual, como gerou lá no primeiro homem, Adão e Eva, que desobedeceram ao Senhor e a partir dali gerou a morte física e espiritual dos dois. A morte física, a morte no sentido, vamos dizer assim, de não ter mais a vida biológica, o fim da vida biológica. E a morte espiritual, quando foram separados de Deus, foram expulsos do jardim do Éden. Da mesma forma, hoje o homem, aquele que não identifica o pecado em si,
e não reconhece o sacrifício de Cristo na cruz, ele morre, continua a morrer fisicamente por causa dessa herança adâmica e vai morrer espiritualmente, no sentido de se separar de Deus eternamente. Então, ou seja, a morte espiritual me separa totalmente de Deus. E a lei de Deus, ela expõe essa malignidade do pecado, essa consequência nefasta do pecado. Mas também a palavra de Deus, ela aponta o caminho absoluto do perdão deste pecado. Ou seja, qual é o caminho do perdão do pecado? Da salvação da vida eterna, Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo 7, eu li somente um versículo, mas o apóstolo Paulo começa a falar, dizendo que o pecado que habita nele faz com que ele realize o mal quando ele quer fazer o bem, mas eu vou ler somente o versículo 7 da carta aos Romanos, no capítulo 7, para percebermos que a palavra ela aponta o pecado. Quando eu abro a palavra, quando a pessoa, o ser humano, abre a palavra, ela enxerga o pecado em si. Ou seja, enxerga a necessidade de ter Deus no seu coração, de obter a misericórdia, o perdão de Deus, porque o pecado habita em você. Então, Romanos capítulo 7, versículo 7 diz: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiças se a lei não dissera: Não cobiçarás. Então, aí ele continua dizendo, vamos ler aqui a continuidade. No versículo 8 ele diz: Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejos, porque sem lei está morto o pecado. Ele, inclusive no versículo 21, ele diz assim: Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, no interior. Mas vejo nos meus membros, meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, a palavra ela mostra o pecado na pessoa, mas mostra ao mesmo tempo que é em Jesus essa a solução para essa condição débil espiritual. Ele diz aqui no versículo 24, o apóstolo Paulo reconhecendo isso, a sua condição de pecador e que precisa de Deus. Ele diz: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O pecado habita na carne. Mas o Espírito Santo que habita no interior do homem é contra os desejos da carne e domina a carne, se verdadeiramente a sua vida está em Jesus. Bom, terceiro propósito é revelar o amor de Deus. Aqui na palavra está revelado o amor de Deus. Deus é amor. E a maior prova deste infinito e incondicional amor foi ter enviado seu Filho para morrer na cruz. Por toda a humanidade, onde pelo precioso sangue de Jesus os nossos pecados foram redimidos. E assim tivemos acesso à salvação e vida eterna. Então, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, observem aí esses três propósitos, né, da palavra de Deus para o ser humano. Primeiro, estabelecer um padrão moral de conduta para o ser humano. Segundo, identificar o pecado e suas consequências por intermédio da lei. Pecado é morte física, morte espiritual, separação de Deus. E também revelar o amor de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a nossa salvação e vida eterna. Pense muito sobre isso tudo aí, tá? Bom, falamos então da lei, que é a palavra. Vamos falar agora da graça de Cristo. E para depois falarmos sobre o trinômio, né? Jesus, o discípulo e a lei. Então falamos da lei, vamos falar agora de Jesus, que é a graça. E depois vamos fazer essa relação do discípulo com relação à graça e com relação à lei. Então, qual é a definição da graça de Cristo? Primeiro, literalmente, a graça de Cristo é um favor imerecido que Deus concede universalmente a todos os seres humanos, sem que estes tenham méritos para receber a salvação da morte e da condenação eterna, por meio do sacrifício de Cristo, que nós recebemos essa dádiva do Senhor, esta graça, porque Jesus Cristo é exatamente esta graça. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que um dia também venhamos a ressuscitar em Cristo para a vida eterna. Então, como o Senhor disse para o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, exatamente, o Senhor disse para o apóstolo Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Quem é essa graça? Jesus Cristo. Então, a partir dessa definição, em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15, diz assim, Tito, vamos ver aqui, Tito, capítulo 2, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 ao 15, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Essa é a graça de Deus manifestada, salvadora a todos os homens, Jesus Cristo. Passando agora para a questão da importância da graça, o homem, ele ao decair, ele, pela ação do pecado, ele recebeu pelas infinitas misericórdias do Senhor o presente de ser salvo pela graça, Cristo Jesus. Ou seja, um favor imerecido. Isso para todas as gerações. Se não fosse pelo incomparável amor de Deus, a humanidade teria parado. Parado aonde? A sua progressão e desenvolvimento na desobediência de Adão e Eva. Continuaria então essa parado no tempo que eu digo assim, dessa aproximação com Deus.
Então, desde Adão até Jesus voltar, a salvação do homem sempre será pela graça e não pelas obras da lei. O homem não tem mérito de fazer boas obras ou de fazer o que for. As boas obras, elas são realizadas como consequência de Deus na sua vida, no seu coração. Ou seja, a base imutável da salvação de qualquer pessoa é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É o sangue derramado para redimir os nossos pecados. E Jesus é exatamente essa graça. Um favor de Deus para nós que nós não merecemos, não temos méritos para isso. E isso é dito na carta aos Efésios. O apóstolo Paulo fala isso. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos 1 ao 10. Inclusive, considero um dos textos mais importantes sobre salvação e para a minha pessoa, particularmente, o texto mais notável, o texto que me toca, que me remete a pensar o que eu era e o que eu sou hoje. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso aconteceu comigo. Versículo 2: Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, ou seja, através de Jesus, sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Esta é a minha história, esta é a sua história. Então entregue a sua vida a Jesus. E agora, seja feliz, tenha jornada feliz na sua vida. Porque esta é a nossa história, que a Bíblia aqui coloca uma só frase: do pecado para a salvação pela graça, Jesus Cristo. Ora, a lei, ela é a sombra da graça, tá? Ou seja, o Antigo Testamento, ele não pode ser anulado, ele se cumpre no Novo Testamento. Isso significa que tudo que está na lei não salva o ser humano, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento, necessitando de salvação, aperfeiçoamento espiritual. A graça apresenta uma característica de base unilateral, pois Cristo fez a parte dele e também fez a nossa, cumprindo integralmente a lei de Deus, e é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos. Ou seja, nós falamos no início da aula que o homem deveria cumprir toda a lei para ser salvo. Mas o homem não tem mérito para isso. Para ele é impossível isso. Mas veio o Filho de Deus na forma humana e cumpriu toda a lei por nós, unilateralmente.
E aí, com isso, nos deu a condição de sermos salvos. E por isso que o texto base da lição, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20, diz assim, ó. Diz exatamente isto. Não penseis que vim, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino de Deus, ou dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Sabe qual é essa relação entre lei e graça? Porque se não existisse a lei de Deus, não existiria o pecado. Como é que nós saberíamos o que é o pecado? Que é definido na palavra como a transgressão da lei. Então, se não existisse a lei de Deus, não existiria pecado. E, por consequência, também não existiria a graça. Para que a graça? Se não existe a lei e nem o pecado. Então, e por isso, a lei, que é a palavra de Deus, e a graça, que é Jesus Cristo, estão imbricadas, entrelaçadas. Pois a lei revela o pecado no ser humano. E a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça a graça não anula a lei. E nem a lei anula a graça. Elas coexistem, elas se complementam para a perfeição espiritual do homem. Então, nada de dizer que parte da Bíblia foi anulada, está obsoleta, foi aniquilada, de forma nenhuma. A Bíblia é completa. E a graça, que é Cristo, com a lei se complementa. Porque, afinal de contas, a lei é a palavra de Deus. E Jesus é Deus. Qual é o propósito da graça? Analisando, então, a nossa aula. E aqui nós vamos remeter a Romanos, capítulo 5, carta aos Romanos, capítulo 5, que fala exatamente agora dessa relação do ser humano com a graça que é Cristo e com a lei, esse trinômio, né? Então, diz assim, no versículo 5, versículos 16 ao 19. Vou ler aqui de uma forma linear e depois vamos mostrar no quadro aí o que significa esse quadro sinótico significa o que é que significa cada coisa. Então diz assim, o dom, a partir do versículo 15, né? Diz assim, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, explicando aqui, basicamente, no versículo 15, aqui nós temos um quadro que mostra na coluna de número 3,
a ação pecadora de Adão e a ação da graça do Senhor Jesus nesta relação, tá? O que nós podemos ver nessa relação, no primeiro, aí na terceira coluna, no item 2.31, diz assim: a ação pecadora de Adão. Pelo pecado de Adão, muitos morreram, mas por Cristo, muitos receberam a graça abundantemente. Esse é o versículo 15. No versículo 16, na ação pecadora de Adão, por uma só ofensa de Adão, veio o julgamento e a condenação eterna. Pela ação da graça do Senhor Jesus, por muitas ofensas que Cristo recebeu, veio a graça e a justificação das pessoas. No versículo 17, por uma só ofensa de Adão veio a morte. Pela justiça e graça de Cristo, muitos viverão eternamente e reinarão com ele. Glória a Deus. No versículo 18 diz: por um ato de ofensa veio a condenação de todos. Por um ato de justiça, morte de Cristo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, veio a justificação de todos. E por fim, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de Cristo, muitos foram feitos justos. A justificação, ele é a justificação de uma pessoa diante de Deus, ou seja, o fato de ser declarado justo, ainda que não mereça, pois é um pecador, só se dá com a fé no sacrifício de Jesus Cristo, como já mencionamos. E esse sacrifício de Jesus foi consumado na sua morte e ressurreição. O pecado, ele reina pela morte. E a graça reina pela justiça para a vida e vida eterna por Jesus Cristo. A graça de Cristo, ela é superior à lei. Nós somos salvos pela graça. Por que ela é superior? Porque o apóstolo Paulo afirma que Jesus é o fim da lei. No sentido, muitos pensam que quando Paulo disse isso, ele estava dizendo que Jesus veio terminar, acabar com a lei, dar fim à lei. Não, mas quando ele fala que Jesus é o fim da lei, ele está dizendo no sentido de apontar não o término em si da eficácia da lei ou do seu absolutismo. Na verdade, o apóstolo Paulo está mencionando que a finalidade da lei, ou seja, o objetivo da lei, é apontar a Cristo para o alcance da justiça de Deus e da vida eterna. A graça de Cristo é superior à lei, não temos dúvida disso. Porém, Jesus não aboliu a lei, ao contrário, ele cumpriu a lei e assim guardamos a lei não para sermos salvos. A gente pratica a palavra não para ser salvo, mas nós praticamos a palavra porque já somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Pense sobre isto. Concluindo então a aula de hoje. Na condição de sermos salvos da condenação eterna, é que obedecemos rigorosamente à vontade de Deus. Ou seja, nós somos salvos porque temos o caráter do Senhor Jesus em nós e por causa desta graça somos obedientes ao Senhor. Compreendendo agora o trinômio, Jesus, o discípulo e a lei. A lei aponta o pecado no ser humano. Mostra a justiça de Deus. Revela o amor de Deus. Diz o tanto quanto eu sou pecador. E o tanto quanto eu preciso de Deus. E mostra que Cristo é o antídoto para este estado débil e inconsequente da malignidade do pecado. Essa é a lei. Jesus é a graça. Com seu sacrifício na cruz do Calvário, cumpriu toda esta lei. Tudo que estava prescrito aqui para a nossa salvação. Se dispôs e foi à cruz do Calvário. Morreu por nós, derramou seu sangue, sangue precioso, para salvar a vida de todo e qualquer ser humano, de geração em geração. Jesus, a graça, a lei.
o discípulo. O discípulo deve observar a lei, guardar essa lei para se manter na justiça de Deus, sabendo que a sua salvação, a sua vida eterna, está no sacrifício de Cristo, que esta própria lei revela. E assim nós terminamos a nossa lição de hoje. Na próxima lição, vamos estudar a lição 4, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Bênçãos especiais de Jesus para você, amor a Cristo. A glória sempre é de Deus, nunca nossa. Até ao próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.